O assunto faloplastia ou cirurgia de aumento peniano tem se tornado cada vez mais comum, inclusive na mídia. Porém, eu tenho visto muita confusão acerca desse assunto. Então vamos conversar a seguir tudo sobre esse tipo de cirurgia. Olá, meu nome é Paulo Esteves, sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos conhecer, então, um pouco mais sobre as famosas cirurgias de aumento peniano, que é um termo popular, né, mas que tem o nome científico, o nome correto, né, o termo médico de faloplastias. Tá? Como o próprio nome diz, tá, e é importante vocês entenderem o significado desse termo faloplastia, são cirurgias. Faloplastia significa cirurgia para reparar, construir ou aumentar um pênis. Ou seja, tanto construir um novo pênis, reparar um pênis que houve alguma lesão ou aumentar um pênis que está menor do que o esperado. Tá? Esse é o significado da palavra faloplastia. Então, por essa definição, já é possível você entender que existem várias faloplastias diferentes, tá? A gente vai falar aqui basicamente das 3 mais comuns, mais conhecidas, mas existem até outros tipos de faloplastia, tá? Bom, o primeiro tipo que a gente vai abordar são as faloplastias de reconstrução, tá? As faloplastias de reconstrução, como o próprio nome diz, visam reconstruir algo que foi destruído por algum motivo. Tá? Então, o exemplo mais comum, mais frequente disso, são homens que tiveram um câncer de pênis e por algum motivo precisaram retirar parte do pênis ou quase totalmente o pênis externamente visível, né? Então passaram por uma cirurgia de penectomia e isso acarretou com que ele ficasse apenas com um pequeno coto de pênis, um pênis muito curto, um pênis residual muito pequeno, às vezes 4, 5 centímetros, e isso não permitia que ele tivesse, então, relação sexual, penetração, às vezes dificuldade para urinar de pé. Então, para esse tipo de paciente, hoje em dia a gente faz um procedimento de faloplastia de reconstrução. Tá? É uma cirurgia complexa, bastante demorada, em que a gente faz a mobilização dos corpos cavernosos, solta esses corpos cavernosos da fixação que eles têm no osso da bacia, no pubis, avança ele e com isso consegue expor mais uma parte do pênis que ficava escondida abaixo da pele. Tá? Então, é uma cirurgia de mobilização dos corpos cavernosos e que consegue restaurar parte do tamanho original do pênis. Mas essa cirurgia é reservada para esses casos mais traumáticos, por exemplo, do câncer de pênis que foi feita amputação cirúrgica, ou então por amputações traumáticas, né? Por exemplo, um cachorro que mordeu e arrancou parte do pênis, um acidente de carro, de moto que acabou lesando a parte genital. Tudo isso pode ser reparado com esse tipo de cirurgia, a faloplastia de reconstrução. O segundo tipo de faloplastia que a gente acaba vendo bastante também são as faloplastias estéticas ou de aumento. Tá? Mas aqui é importante um detalhe, né, que todo mundo precisa entender. Quando a gente fala de estética, a gente não está falando de vaidade. Tá? Então existe uma diferença grande entre estética e vaidade. O objetivo dessa cirurgia é sim restaurar uma anatomia normal para homens que tiveram por algum motivo ou desde uma falta de desenvolvimento adequado do pênis, um micropênis, né, uma malformação congênita, ou alguma coisa adquirida, alguma deformidade adquirida ao longo da vida que acabou encurtando o pênis, ou então escondendo o pênis, embutindo ele na pele e na gordura da região pubiana e causando, né, o diagnóstico aí de um pênis embutido, pênis encarcerado. Enfim, existem várias situações, desde coisas mais simples, assim, obesidade, muita gordura na região pubiana, às vezes a pessoa emagrece, mas aquela gordura não desaparece. E essa gordura leva a pele mais para frente, fazendo com que, né, o comprimento externo visível do pênis fique cada vez menor. E às vezes, mesmo com a perda de peso, isso não consegue regredir, a pele fica mais distante do osso do pubis, né? A distância entre o osso e a pele fica maior e
isso vai levando a pele para cima do pênis e escondendo o pênis, tá? Esse tipo de quadro, pênis embutido, é muito comum, tá? Por vários motivos, e ele pode ser tratado de uma maneira relativamente muito mais simples do que naquelas faloplastias de reconstrução que a gente falou primeiro, tá? Assim como também o micropênis, né? O pênis que se desenvolveu mal, um pênis atrófico, né? Uma atrofia peniana por outros motivos que a gente vê também, cirurgias de próstata, cirurgia de prótese peniana, cirurgias diversas que podem acabar levando a uma retração do pênis, doença de Peyronie. Existem sim procedimentos para tentar restaurar uma anatomia normal. Então sim, são cirurgias para aumentar o pênis, para aumentar a exposição do pênis, né? Para aumentar o tamanho externo do pênis. Elas não vão de fato aumentar o órgão, a gente não vai fazer o órgão crescer, mas a gente faz sim o pênis ficar visivelmente maior, ou seja, ele vai ser mais exteriorizado, e esses casos existem algumas indicações médicas precisas, indicações verdadeiras, porque é um problema que compromete muito o estado psicológico do homem, a autoestima, a autoconfiança, tá? A gente vê frequentemente homens que não conseguem trocar de roupa no vestiário, não deixaram de jogar futebol com os amigos porque não querem tomar banho ali no vestiário na frente dos outros e se trocar. Eu tenho pacientes que não tiram a roupa na frente da esposa, da namorada, às vezes casado há mais de 10 anos, e se o pênis estiver flácido, ele não fica nu na frente da esposa, não toma banho com a esposa, só quando está com ereção que ele tolera, mas se não, porque ele tem vergonha, porque o pênis fica completamente escondido, completamente embutido, né, encarcerado e escondido, e não consegue se sentir bem com aquilo. Então a gente vê muitas vezes homens depressivos, extremamente ansiosos, homens já com 30 anos que nunca tiveram relação sexual por vergonha desse problema, tá? São casos realmente sérios e que precisam de todo o apoio psicológico, mas que se houver uma alteração anatômica e ela puder ser corrigida de maneira segura, efetiva, isso é muito importante para restaurar a parte física, mas também a parte psicológica do homem. Isso pode ser feito para muitos casos, o que é diferente de quando o homem tem um pênis totalmente normal, acima da média às vezes, e ele, por vaidade, quer saber se pode aumentar um pouco mais. São outras situações, são outros casos, tá? Existe tudo isso, a gente vê dia a dia todos esses tipos de pacientes. Tem pacientes que procuram por um motivo ou por outro, mas a gente precisa quebrar um pouco o tabu da cirurgia de aumento peniano e não tratar apenas como vaidade, mas sim como uma cirurgia restauradora, estética, importante para a saúde física e mental dos homens, tá? E um terceiro tipo de faloplastia que existe, que hoje em dia está se tornando bastante comum, são as faloplastias de transição, né, que aí são cirurgias feitas para homens trans, né? Então você vai realmente construir um novo pênis, tá? Essa já não é o foco tanto aqui do nosso vídeo, não é uma cirurgia que eu costumo fazer e trabalhar nessa área, mas também são bastante comuns e são faloplastias também, tá? Então a gente tem aí as faloplastias de reconstrução, as de aumento estéticas e as de transição. Essas são os principais tipos. Bom, a mensagem que eu queria deixar aqui no final para vocês é que esse assunto precisa ser tratado de maneira séria, a gente precisa conversar sobre isso, discutir isso de uma maneira um pouco mais séria, sem brincadeira, sem, enfim, fingir que é uma questão de vaidade ou de comparação de um com o outro, mas sim de dizer que existem pessoas com necessidades de procedimentos cirúrgicos como esse, e que essas pessoas elas precisam ser acolhidas, elas precisam ter com quem falar, com quem conversar, elas têm muita vergonha de mostrar, de expor o problema, elas têm vergonha de conversar isso com alguém. Então a gente precisa tentar normalizar um pouco esse assunto, né? Assim como já houve essa normalização com outras áreas estéticas do corpo humano, tá? Principalmente nas mulheres, mais cedo do que nos homens. A gente precisa tentar normalizar esse assunto para que muitos homens deixem de viver complexados por um problema, com uma qualidade de vida péssima, quando esse problema poderia ser ajudado, ou pelo menos avaliado, e visto se existe indicação de algum tratamento ou não, e se existir esse tratamento, se ele é cirúrgico, se é tratamento psicológico,
mas se for um tratamento cirúrgico, ele tem que ser feito para que o homem se sinta aí mais satisfeito com o seu aspecto físico e com isso consiga ter uma qualidade de vida muito melhor. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar no final para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é um primeiro vídeo aí sobre os tipos de cirurgias de estéticas genitais ou cirurgias estéticas penianas. Como o interesse tem sido muito grande, eu pretendo gravar outros vídeos para detalhar um pouco mais sobre algumas técnicas. Existem várias técnicas diferentes para aumento, para alongamento, para engrossamento. Isso tem sido muito discutido hoje em dia. Então, futuramente teremos outros vídeos com mais detalhes das cirurgias, mas a gente pode já ver que é um assunto que vai recorrer aqui no canal. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não tiver inscrito, se inscreva no canal para ser notificado futuramente dos próximos vídeos. Ajudem, então, a divulgar o canal, compartilhem esse vídeo e até o próximo vídeo. Cuidem-se!